Você que é assessor financeiro, trabalha com produtos financeiros ou até mesmo é corretor de seguro, e entre os seus portfólios você tem seguro de vida, previdência privada, um posicionamento mais refinado com o seu cliente, e você está incomodado com seus resultados, eu quero te falar que você está no lugar certo. Agora, eu vou prestigiar uma mentoria para um profissional que já tá há uns bons anos no mercado, e nós vamos ouvir juntos aqui as dificuldades que ele está enfrentando nesse ano de 2025, e eu tenho certeza que se você pegar esse material e toda a devolutiva que eu vou propor para esse mentorado, você vai se dar muito bem. Então, fique comigo até o final. Vamos liberar meu convidado. Permitir. Francione, na escuta. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? A minha voz chega para você, Sim, tudo certo. também estou te ouvindo. O som está muito bom, não tem nenhuma interferência. Não, tá ótimo. Que bom, Fran. Olha só, eu não sei se você percebeu que a nossa sala está sendo gravada, esse material vai ficar disponível para replay, com o objetivo de você acessar e outras pessoas que estão com dificuldades também, como você no mercado, em se beneficiar em toda essa devolutiva que eu vou propor. A gente tem algumas regras aqui que eu queria sugerir para você. Eu quero evitar falar nomes de seguradora ou nomes de empresa, que eu acho que assim a gente consegue fluir e não ter nenhuma retaliação no futuro, tá? Ok. E eu quero que você se sinta num ambiente seguro. Eu estou aqui, de fato, para entender as suas dificuldades. Me preparei para tanto de materiais que eu tenho, como espiritualmente, porque eu acredito que quando eu tenho essa oportunidade de falar com um aluno, de falar com uma pessoa que acompanha o meu material, eu gosto muito de sentir a minha sensibilidade em eu orientar você nesse momento, tá? Ótimo. Então, eu queria começar esse bate-papo falando o seguinte: me fala um pouco de você. Eu quero te proporcionar 2 minutos aqui da nossa mentoria, que eu quero te entender melhor quem é o Francione. Ok. Então, hoje eu sou casado, pai de 2 filhos. Então, eu tenho uma rotina aí com 2 crianças menores, então é bem complicado entre leva para o colégio, pega, leva para o futebol, volta para casa. A minha esposa tem um negócio próprio também, então isso também facilita e dificulta, porque daí a minha agenda tem que estar casada com a agenda dela também, por causa do atendimento com as crianças, né? Mas claro que eu tenho uma rede de ajuda também, né? De pai, mãe, sogro, sogra, enfim. Mas falando do Francione profissional, né? Então eu venho mais de 10 anos do mercado financeiro, trabalhei 10 anos, olha só, 10 anos. você começou por onde, Fran? Eu trabalhei numa grande instituição bancária, né? Tá, Não citar nomes também, né? Mas depois dessa grande instituição fui para uma cooperativa de crédito regional interessante. da cidade. Aí, depois dessa cooperativa de crédito, são 10 anos de instituição, claro, fiz certificações, fiz CPA 10, CPA 20, até que veio o convite de uma multinacional, né? Então, ela, do ramo de seguritário, era um ramo que eu gostava dentro do banco, mas eu, claro, não conseguia dar um atendimento personalizado, era aquela venda que praticamente tu empurrava para o cliente sem ter noção do que precisava fazer, se ele tinha família, se não tinha, se tinha filho, se não tinha. Então, sem fazer a Uma consultoria. venda mais de impacto, né? Isso, correto. É uma venda mais direcionado mesmo para bater meta de produtos, né? Falando Tá. correto. Aí veio essa multinacional, tirei a SUSEP, fiz, né, os treinamentos básicos que a seguradora traz para nós. Aí meu gerente comercial ficou basicamente aqui 15, um mês e meio, 2 meses, eu acho que chegou a praticamente 2 meses. Atendia a minha carteira que eu tinha do banco,
né, das instituições. Nesse momento, você, com o acompanhamento do seu gerente, você teve uma boa conversão? O seu mercado te recebeu bem? Não, meu mercado não me recebeu bem. Tá, então isso aconteceu comigo também. E eu vou te falar o porquê que aconteceu isso comigo, tá? Quando eu entrei para vender seguro de vida, antes de vender seguro de vida, eu sempre fui vendedora. Então, eu vendia carro. E eu era aquela vendedora que rompia as metas. E eu tenho um pouco de vergonha de reconhecer isso, mas na época era a única alternativa que eu tinha. Eu tinha que, às vezes, fazer um trabalho mal feito para vender e atingir os meus objetivos. Então, os meus colegas, quando eu comecei a vender seguro de vida, eu comecei a apresentar a solução de proteção familiar, ele tinha essa referência de mim. A Marcele, ela vende qualquer coisa, seja bom ou seja ruim. Então, o meu começo, Fran, ele foi muito desafiador, porque eu ouvi muito mais nãos do que sim. E aí, o que aconteceu? Eu me senti frustrada. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar muito e o resultado demorou para vir. E mesmo eu acompanhada com a minha gerente, que eu sou muito grata por toda a paciência e por todo o ensinamento que ela me passou, mas ela não conseguiu também converter. E o que eu quero deixar de ensinamento aqui? Hoje, se eu pudesse voltar atrás, tá? O que a gente mais preza na nossa vida é o nosso nome. Correto. E quando eu dei conta que as pessoas não me viam como uma pessoa confiável, isso doeu muito a minha alma. Doeu muito, doeu muito. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, a partir de agora, que eu tenho consciência, porque antes eu não tinha, certo? Certo. Eu preciso me posicionar e construir essa confiança. E eu jurei de joelhos que eu não ia mais fazer nenhuma venda, mesmo que eu precisasse, colocando os meus interesses em primeiro lugar. Eu pedi para Deus me ajudar a encontrar os clientes certos, a entender a minha mensagem. E foi aí que começou a nascer uma metodologia, tá? E essa metodologia eu quero identificar se você faz com os seus clientes para que você consiga ter recomendações. Então, a hora que você saiu dessa seguradora e hoje se encontra nessa atual atividade, como foi o seu começo? Você teve facilidade de construir a lista, de ligar para as pessoas? Nesse 1 ano, né? Você teve algum momento que você teve resultado? Me fala um pouquinho agora do seu resultado dos últimos 12 meses. Não tive nenhum resultado assim extrapolante, não tive nenhum resultado significativo. Ele foi um resultado, que nem eu comento com, né, com a minha esposa, foi um resultado para a sobrevivência. Falando correto, né? Só a sobrevivência. Tá bom, então vamos lá. Esse resultado de sobrevivência eu tenho certeza que está te incomodando, até porque você tem 2 filhos, você é um cara que preza muito o trabalho, a sua esposa te apoia. O que você acredita que nesses últimos 12 meses, está sendo o seu 80-20? Ou seja, 20% do que está te gerando de problema que está te impedindo de ter 80% a mais de resultado. Eu queria entender se você tem consciência do que está acontecendo, qual é o real problema que você acredita que possa estar tendo essa certa dificuldade tão persistente. Conta para mim. O real problema é no agendamento da visita. Realmente, porque, consequentemente, quando eu saí da instituição financeira, eu tinha uma carteira, eu fui visitar pequenos e grandes, e nesses pequenos e grandes não tive uma ótima conversão, não tive nada praticamente de conversão, então eu queimei praticamente esses clientes, né? Claro que
Quando o gerente comercial estava aqui, o diretor comercial, ele me ajudou e tudo mais. Mas depois, quando fui a campo sozinho, aí que veio, daí eu comecei a queimar, porque eu não tinha noção, muita noção, não entendia muito seguro. Claro que tu faz o atendimento comercial, tu entende um pouquinho, mas ainda tu tá naquele gaguejar na frente do cliente. E, Tá, consequentemente, quando tu não faz um bom despertar, o cliente não vai te recomendar ninguém. entendi. Aí a minha lista de recomendação começou a cair, comecei a pegar leads muito frios, leads Tá. sem direcionamento nenhum, né? Que nem tu Uhum. fala, sem nutrir o lead. Então comecei a pegar, seu contador, quem que é o contador, quem que é teu amigo, isso, aquilo. Pegava ali 3, 4, 5 recomendações e queria já sair da frente do futuro cliente, justamente para tentar sair de uma vez e tentar fazer essa recomendação nutrida, né? Mas Entendi. nunca tive uma conversão 100%. Então, hoje o meu gargalo é recomendações nutridas e fazer um bom, né, um bom ligar, né? Então, Tá, para então vamos falar sobre isso. Eu acho que só para você entender que a minha maior expertise é sobre ser recomendada e ter assertividade em ligações. Eu tenho muito orgulho de falar que eu acredito, modéstia à parte, tá, Fran? Que pouco provável exista algum profissional nesse mercado de meu Deus, nesse nicho financeiro, que tenha uma habilidade para resolver esse problema. E eu estou aqui para te ajudar, tá? Obviamente que pode ser que esse problema seja os 20%, tá? Mas a gente vai falar então com profundidade em cima dessa sua dificuldade de obter recomendações, nutrir as recomendações e ter assertividade nas ligações, tá bom? Mas ok. antes, a gente tem que voltar só um pouco, porque eu tive a escuta ativa do que você falou aqui. Eu queimei a minha carteira. Então, você começou essa jornada na empresa atual que você está como franqueado, ligando para as pessoas que te disseram sim no passado. E eu sei que a empresa que você representa hoje, você tem um leque de oportunidades, você não tem só o seguro, coisa que antigamente você tinha só o seguro. Esses clientes lhe disseram não para todas as soluções que você sugeriu, ele não chegou nem a ir para o fechamento, ele não te deu a oportunidade de você fazer de fato um levantamento de necessidade, ou o que eu falo muito em cursos, em aulas que eu dou, o tal do mapeamento de oportunidade. Ele não te deu essa oportunidade, ou você acredita que você não teve habilidade suficiente para fazer essa varredura, vamos se dizer assim. Ambas as coisas, mas o maior problema foi eu, no caso eu mesmo, né? Não tendo conhecimento necessário, não tendo um, uma expertise para oferecer todo o leque de soluções que eu tenho hoje dentro da carteira. Entendi. Então vamos lá. Então vamos falar então sobre isso também, tá? Antes da gente começar com as técnicas, com o direcionamento, eu preciso que você seja honesta comigo, como você seria honesto com a sua esposa, ou com seu pai, ou com a sua mãe. Quando você se olha no espelho, esse espelho que está aí atrás de você, tá? Você se sente como? Hoje, como profissional, me sinto bastante frustrado. Tá. Eu sei que isso, eu já passei por isso, tá? E quando a gente tem esse sentimento de frustração, a gente acaba se achando o verme do cocô do cavalo do bandido, tá bom? Sim, Eu lembro que quando eu comecei a atuar como lá na seguradora, eu me sentia a patinha feia total. Primeiro que era um ambiente multinacional, as pessoas iam muito bem vestidas. E eu, como eu vim de carro, eu não tinha essas roupas bonitas no guarda-roupa. Eu fui na José Paulino, comprei lá uma roupa e vendi e usei aquilo por muito tempo. Então, eu me sentia inferiorizada por conta do ambiente.
tá? E aquele ambiente que eu vivia, a orientação que eu tinha é que a embalagem conta muito. Então, falar, olha, Marcele, você tem que chegar no cliente com um bom carro, com uma caneta boa, com uma roupa bem alinhada, né? Se possível de marca. E aquilo não combinava comigo. Não que eu não seja uma pessoa capitalista, eu gosto de comprar, eu gosto de conquistar as coisas, eu gosto de ajudar, eu gosto de me vestir bem. Mas naquele momento eu estava fazendo um investimento já alto de sair do meu conforto de CLT para abraçar algumas despesas que eu não tinha. Então, eu sempre fui uma pessoa muito realista, né? E eu acredito que isso tem muito conectado, eu e você, tá? Mas enquanto você não conseguir enterrar essa frustração e recordar que eu sei que você deve ter aí dentro de você o verdadeiro propósito de você ser admirado pelos seus filhos e pela sua esposa, a hora que você for obter recomendações, você vai obter recomendação como um gato e não como um leão. Então, o desafio que eu quero dar para você agora, enxergue dentro de você, tá? O homem empoderado que você é. E todas as vezes que você entrar numa reunião, já imagine o percurso e a construção de sucesso que você vai fazer a partir de agora para os seus filhos te aplaudirem. Ok. Você começou aqui agora falando comigo, eu perguntei para você, fale sobre mim, né? Fale sobre você. E eu quero que depois você assista a gravação e você vai ver a primeira coisa que você falou. Eu tenho 2 filhos e sou casado. A pessoa que não coloca como propósito, e eu não estou aqui para criticar, tá? Cada um tem um propósito, cada um tem uma essência. Você poderia falar assim, eu não sei qual que é a sua formação, tá? Mas olha, eu sou um empresário, estou empreendendo na área de seguros e planejamento financeiro, sou formado em direito, um exemplo. E eu tenho 2 filhos e sou casado. Mas não, você colocou os seus filhos em primeiro lugar. E a partir de agora, Fran, eu quero que você comece as suas reuniões. E também as suas ligações, e a gente vai treinar isso daqui a pouco, tá? Usando, num bom sentido, os seus filhos a partir de agora. Ok. Porque a partir de agora, você vai atrair clientes com a mesma energia, sinergia que você. Tá? E a gente vai construir. Eu não gosto de usar o script, mas a gente vai construir a partir de agora essa estrutura. Ok. Porque você vai ter um mapa. Por que eu estou falando isso para você? Quando eu comecei a virar a chave, virei a chave. O que aconteceu? Eu deixei de lado de ser uma foleta ambulante, uma profissional chata, frustrada, insegura, com cara de pedinte, tá? E me tornei uma mulher mais empoderada. Por quê? E eu não tinha filhos. Eu entrei na área de seguros quando eu tinha 26 anos. Dos meus 26 aos meus 27, eu fui a patinha feia. Dos meus 27 até os meus 28 anos, eu me tornei a número 1 da seguradora. E a minha irmã, ela não tem a dimensão do quanto ela me ajudou. Mas eu só virei a chave quando eu consegui ter a sabedoria de mostrar pelos meus olhos, pelo meu propósito, o porquê e o porquê que eu trabalhava.
mesmo eu não tendo filhos. Certo? Certo. Então, agora, a partir de agora, eu quero que você me fale o que você entendeu desse direcionamento. Porque se você compreendeu a minha linguagem, e eu estou te perguntando isso de uma forma intencional, porque às vezes eu estou numa mentoria e as pessoas falam, Marcele, repete. Porque dessa maneira nunca ninguém começou um treinamento e tá diferente. Eu quero saber se fluiu para você, fez sentido para você, se você entendeu esse primeiro passo para a gente evoluir para a segunda orientação. E por que eu acho que é muito interessante sempre eu ter essa oportunidade de fazer essa divulgação para o público desse material? Porque você já passou por vários treinamentos. Eu tenho certeza absoluta que você tem mais de 300 horas de treinamentos em toda essa jornada, Fran. E às vezes, o óbvio, ele não é ensinado. E uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos, que você pedir recomendações ou você tentar fechar uma venda, vendendo um produto, qualquer produto vira uma commodity. O que é uma commodity? O que é uma commodity? Estou com essa vitamina D aqui, né, que eu tenho que tomar. Essa vitamina D, eu encontro ela em qualquer farmácia, eu encontro ela no supermercado, se bobear, eu vou no posto de gasolina, eu encontro ela para vender. Mas o que o seu cliente precisa entender, que ele não encontra em qualquer prateleira o Francione. E que por trás do Francione, não é porque ele tem 10 anos de experiência. É porque ele é um homem que preza a família, tem 2 filhos, é casado, é um cara honesto, é um cara que tem muita ligação com o que eu encaro de valor. Tá? Ok. Então, a gente vai começar agora a construir o seu mapa. Me permita saber o seguinte: quantos clientes te disseram sim nos últimos 12 meses? Quantas recomendações você tem no seu controle de nomes, de recomendações? Olha, sendo transparente, sim, nos últimos 12 meses foi 2 por mês, basicamente, assim, bem pouco mesmo. Então, Não são tem problema. Então, você está falando que 2 vezes 12, você tem 24. 26, 28 ali, pessoas que te disseram sim. Isso. Tá. Ótimo. Porque às vezes a gente está se apegando muito mais às pessoas que te disseram não do que às pessoas que te disseram sim. Legal. Quantas recomendações você tem? Hoje, no meu mapa, recomendação nutrida, umas 10, e Uhum, recomendação fria, aí umas 40, 50. tá. Então, vamos pensar que a gente tem ali um total de 50 contatos. Esses 40 leads que você tem frios, como é que você captou esses leads? As pessoas conhecem o recomendante? É uma lista fria? Quem são essas pessoas? De ambas as formas, são algumas pessoas que eu pedi recomendação, mas uma recomendação sem uma direção, sem conhecer. Então, quem que é o contador? Aquilo que eu comentei no começo, quem que é o teu contador? Ou quem que é a pessoa que joga pádel contigo, que faz isso, faz aquilo, mas sem ter uma ligação, uma conexão verdadeira. E são pessoas também assim que alguns conhecidos me passaram, só que não tem contato nenhum. Tá, então a partir de agora, qualquer reunião que você for fazer, esquece aquela orientação de seguradora ou de treinamentos tradicionais. Quem é seu contador? Quem é o advogado? Quem é o empresário? Não.
Você vai falar o seguinte: Fran, eu sei que você é uma pessoa que transmite muita confiança. Quem são as pessoas que você conhece, como eu e você, que têm filhos em idades escolares, que frequenta a sua casa, que você se importa? Ok. Porque o que que acontece, Fran? O contador, eu hoje conheço 3 contadores. Eu tenho 3 contadores que cuidam dos meus negócios. Mas você concorda que a maioria das pessoas tem um contato do contador muito distante. Até uns 6 anos atrás, eu falava com o meu contador uma vez por ano. Isso é um erro das seguradoras, ficar orientando, quero falar com o seu contador, quero falar com o seu advogado. Não! Você precisa obter recomendações das pessoas que aquele seu cliente ou com aquelas pessoas que você está se relacionando que são similares àquele cliente, se bobear um pouquinho melhor, que aí esse é o pulo do gato, tá? Que tem 2 filhos em idades escolares, como a gente, que você se importa. Ok. A hora que ele vai pensar, poxa, tem 2 amigos que vêm aqui em casa direto, que moram aqui no condomínio. E, Fran, por que que você se importa por eles? O que que eles têm que você abre a porta da sua casa e permite que eles entrem na sua casa? Aí o Fran vai começar a falar da essência, das características dos colegas. Não, o João, ele é um homem confiável, ele já me ajudou muito, ele dá um apoio sempre quando eu preciso em buscar os meus filhos, porque os filhos estudam na mesma escola. Ah, é? E você sabe que time que o João torce? Ah, esse é o único defeito dele. Pronto. Pronto, você já sabe ali uma peça-chave para você tirar o sorriso. E o que que vocês têm em comum? Ah, nós vamos na mesma igreja. Nós pensamos iguais em questão da educação dos nossos filhos. Pronto. E Fran, me permite saber o que que o João faz? Olha, ele trabalha numa distribuidora de produtos importados. E qual que é o nome da esposa dele? Ah, o nome da esposa dele é Beatriz. Você sabe se a esposa trabalha com ele ou tem alguma outra atividade? Não, a Beatriz é enfermeira. Pronto. Eu prefiro que você saia com uma recomendação do João, nesse formato, do que você saia com 10 recomendações de quem é o contador, de quem é o advogado, quem é o médico que quem é a pediatra da sua filha. E aí, você, nesse formato, ficar pedindo, você se torna aquele vendedor pedinte mesmo, pedinte, chato, chato. Ninguém gosta, Fran, de fazer negócio com gente chata, tá? Então, qual que é o desafio agora que a gente tem? Esses 24 clientes que te disseram sim, 10 clientes minimamente, 10 clientes minimamente, já passaram 6 meses que você teve o contato com eles. Eu quero que você selecione agora 3. 3 dos quais você tem um melhor relacionamento. E eu quero que você selecione 5 daquela lista dos 40 que você tem, dos nomes frios. Tá. Ambos, eu queria que você pensasse em pessoas com filhos em idade
escolar. Ok. Tá bom? Pensa agora, que eu quero que você traga pelo menos 2 de cada para eu te ajudar a nutrir e a gente começar a fazer aqui um mapeamento de como que a gente pode criar uma base, um script para você utilizar, tá? Ok. Essa é a primeira coisa. Enquanto você vai pensando, eu vou falando aqui para a gente não perder tempo na mentoria. Sim. Depois, eu dei uma olhada no seu Instagram. O seu Instagram, eu vi que você já deu uma boa limpada, né? Sim. Eu percebi, porque você tem... 7 anos. Calma aí. Entrei aqui e começou a falar do... Só um minuto. Deixa eu entrar. O Instagram é uma das coisas que a minha esposa me cobra, porque eu não movimento ele. Eu não tenho nem stories hoje, se tu olhar. Olha só. Você tem 5 fotos aqui, tá? Nossa, como a sua esposa... Essa moça do lado aqui, é Silmara, a sua esposa? Isso. Como a sua esposa é linda. Obrigado. Nossa, seus filhos devem ser lindos. Olha só. Que sensacional. Olha só. O seu Instagram tem uma foto que tem 25, outra tem 34 curtida. A com a sua esposa tem 96. Com a outra foto linda com a sua esposa tem 66. A com a sua família linda, radiante aqui, no dia 24 de dezembro, tem 58. Então, minimamente, você já tem aqui umas 20 pessoas que você pode adicionar na sua lista de 50 contatos. Eu quero te dar uma tarefa de você debruçar nessas curtidas Ok. quem são as pessoas com filhos em idades escolares. Essa vai ser a chave. Eu quero que você acorda e pensa, vai tomar banho, vai dormir. Eu quero que você não pare de pensar nesse ponto. Quem são as pessoas que eu conheço? Quem são as pessoas que você confia que tem filhos em idades escolares? Ok. Esquece que é enfermeira, esquece que é médica, esquece que é empresário, esquece que é professor, esquece que é um louco, esquece. A partir de agora, o Fran só vai pensar em pessoas que têm filhos em idades escolares. Tá bom? Ok. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que você vai tirar de 15 a 25 pessoas, dessas pessoas que curtiram essas últimas 5 fotos, essas 5 fotos que estão aqui no seu feed. Ok. Tá? Depois disso, você vai clicar, primeiro. Eu estou olhando para o lado porque eu estou anotando, tá? Não tem problema, eu sei. Essas pessoas, 944 pessoas que você segue, eu quero que você reduza, de fato, pela metade. Em Eu torno de quero que 500, você mais ou só, menos. eu quero que você só siga pessoas que têm filhos em idades escolares e pessoas que você tem condições da pessoa que você está seguindo te chamar pelo nome. Exemplo, vou ver aqui, vou ver um seguidor, uma pessoa que você segue, vamos ver. Vamos imaginar que o Roger, que é uma pessoa que a gente conhece em comum, te vê na rua e não consegue te chamar pelo nome. Essa pessoa você não vai seguir, Ok. tá bom?
Qual que é o fundamento disso? Você tem que começar a trabalhar o seu Instagram ao seu favor. Então, todas as pessoas que você começar a seguir no Instagram, essa pessoa, ela precisa minimamente te conhecer, tá? Nesse momento, você tem que agora pensar de forma estratégica. Por quê, Fran? Porque daqui a pouco você vai começar a seguir as pessoas que te recomendaram, tá? E aí vai chegar um momento que você seguiu o Roger, legal. Aí o Roger indicou o Pedro, você seguiu. Quando o Pedro, recomendar o João, que também conhece o Roger, você vai começar a entender pessoas em comuns nas redes sociais do cliente que você quer atingir. Ótimo. Tá? Terceiro, agora eu vou para os seguidores. As pessoas que te seguem. Você tem 700, de forma orgânica, você tem 766 pessoas ou empresas, e por trás de uma empresa tem um CPF que te segue. Uhum. Todos corretores de seguros, todos concorrentes, você vai ignorar, você vai excluir essas pessoas. Eu tenho absoluta certeza que você vai excluir aqui uns 10%. E o que ficar, que vai ser na casa dos 700 e não 766, você vai analisar friamente quem são as pessoas com filhos em idade escolares. E você vai vasculhar esse Instagram para você descobrir os nomes dos filhos. Tá? Ok. Essa vai ser sua energia agora, a partir de agora. Tá bom? Aí, a sua esposa, magnífica e bonita, ela tem 1.652 seguidores. E ela segue, olha como ela é comportada, ela segue 352 pessoas. Você tem menos seguidores e segue o dobro dela. Tá? Você vai aqui no seguido dela e você vai perguntar para ela: desses 352 contatos que ela segue, quem são as pessoas que ela verdadeiramente se importa e que tem filhos pequenos. Ok. Seja grávida. Tá? Eu tenho absoluta certeza, Fran, que com esse movimento você vai sair de 50 contatos para minimamente uns 150. É o suficiente? Não. O ideal seria você ter uns 500 contatos. Mas 150 contatos é muito melhor do que 40. A gente está falando 2 vezes mais, tá bom? Ok. E o que você vai fazer com esses contatos? Você vai ligar do jeito que você está ligando? Não. Porque senão, daqui 2 semanas, a gente vai se deparar com o mesmo problema. Queimei o meu mercado, queimei os contatos, queimei isso, queimei aquilo. Aí sim vai ser difícil. Tá? E aí, o que você vai fazer nesse momento? A gente vai criar um script de como que você vai ligar para essas pessoas.
Então, você separou aí esses 2 contatos que a gente possa nutrir agora, para você depois modular para os restantes? Sim. Então, vai lá para mim. Não precisa falar o nome, Tá. tá? Mas eu quero que você fale para mim sobre esse cliente ou sobre essa recomendação. Então, vamos lá. Ele já é um cliente meu do Vida. Então, hoje ele tem 3 filhos. Você sabe o nome dos filhos? Não. Presta atenção. Você vendeu um Vida para ele, ele já Uhum. te disse sim, e você não sabe. Óbvio que é difícil lembrar de nomes do cliente, dos filhos, mas você precisa, a partir de agora, saber e fazer de tudo intencional. Ah, ele é o João, ele é meu cliente, ele tem 3 filhos, qual que é o nome dos filhos? E você vai salvar agora o contato do João. E no próprio contato, você vai colocar em alguma nota, em alguma observação, o nome dos filhos. E a partir de agora, e eu sei que isso, quando você começa a abordar o cliente, a gente pega lá os dados, você vai saber as datas de nascimento dos filhos. Ok. Tá? Outra coisa que eu quero te dar orientação, que isso me deu muitas recomendações. Eu vendi os seguros, meus serviços, para o Aloísio. O Aloísio me recomendou o Roger. Eu vou começar agora. Sempre quando o Roger fizer aniversário, lembrar o Aloísio e todas as pessoas que conhecem o Roger. Com uma simples mensagem. Aloísio, eu estou passando aqui rapidinho para lembrar que hoje é aniversário do Roger. E como vocês são amigos de longa data, e eu sei que você está na correria, acredito que essa informação seja de grande valia para você. É o se importar. Como você tem uma carteira pequena, comece a fazer esse cruzamento. É importante o cliente perceber que você é diferente. Vai chegar uma hora que praticamente todos os meses você avisa o Roger que fulano de tal está de aniversário, porque ele te recomenda muitas pessoas. E de forma muito natural ele vai lembrar de você mais vezes. E é um passe de mágica, Fran, ele vai te recomendar mais pessoas. Nossa, Fran, que bom que você me escreveu. Aproveitando, eu tenho a Marcele para te recomendar. Ela também tem filhos pequenos. Ela é minha vizinha aqui do prédio. Pronto, Fran. Mudou. Mudou. Tá? Então tá. Então traga para mim mais informações que você tem desses 3 clientes, desse cliente com os 3 filhos. Vamos lá. O que Então ele tá. faz? Então tá, ele é corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Da sua região mesmo? Isso. Tá. Corretor de imóveis. A esposa Corretor faz de o quê? imóveis. A esposa dele tem um salão de beleza. Ótimo. Então, ele é corretor, a esposa dele tem um salão, ele tem um escritório mesmo aqui na cidade, então um escritório bem renomado, por consequência, né? Ele Excelente. também, ele é cristão, assim como eu, então ele é Ótimo. cristão também, e ele é workaholic, ele trabalha bastante, de noite, noite e dia, porque eu acompanho ele nas redes sociais e ele é uma pessoa que sempre está em viagem, fazendo fotos, vídeos, ele tem um drone, então ele faz fotos, faz medição,
ele sempre está trabalhando. Excelente, excelente, excelente. O que você vai fazer agora? Você vai agora começar a entrar lá no perfil desse cliente. Você vai entrar aqui. Deixa eu ver onde. Só um minuto, que eu já vou mostrar aqui para você onde você vai entrar. Você vai ver, na hora que você entrar no perfil, vai aparecer um sininho aqui do ladinho aqui, ó, bem em cima do nome. Sim. Você vai clicar e você vai... Por isso que eu tô te falando, você reduzir os seguidores. Você vai começar a ser notificado de posts, de stories, de reels, de tudo que ele faz. E todas as vezes que você visualizar um story dele, você vai deixar um coração. Ou você vai deixar um emoji. Por quê? Porque ele vai ver que você está ali, prestigiando o trabalho dele. Depois, você vai entrar no feed dele e você vai começar a ser um influencer dele. Você vai pegar um Reels, por exemplo, que você gostou, e você vai começar a compartilhar nos seus stories. E você não vai só compartilhar. Você vai compartilhar e marcar o arroba dele. Ok. Por que você acha que você tem que marcar o arroba dele? Fala para mim. Ele vai recompartilhar minha publicação, provavelmente, e os seguidores deles vão começar a ver uma pessoa diferente compartilhando os stories dele, ou no caso, o feed. Além disso, pode ser que ele nem recompartilhe. Mas, no entanto, a plataforma Instagram vai notificar ele que você compartilhou. E você fazendo isso 2 vezes por semana, 2 vezes por semana você vai estar presente. E depois de 3 semanas ou menos, você vai ligar para ele. E aí, você vai ligar para ele. E você precisa entender o que você hoje tem nas suas mãos que pode ser interessante para ele. Tem vários produtos, várias soluções. Várias soluções. Mas o que está consciente? Olha, um consórcio. Boa, você já matou. Previdência privada para os filhos. Mas A vamos lá. parte do RC profissional, ele como corretor também, ele tem, né, tem os seus problemas também de corretagem. Sim. Olha só. Só que como ele é workaholic, você tem que construir uma narrativa da seguinte forma. Olha como é diferente. Vamos imaginar que o seu cliente ele chama Pedro, tá? Pedro, estou entrando em contato com você, estou te acompanhando há um tempo nas redes sociais, admiro o seu trabalho, sei que você não para. E eu percebi uma maneira que eu posso te ajudar a aumentar a sua assertividade de fechamento de contratos aí nas aquisições dos imóveis. Você já tem um braço na sua operação para os seus parceiros entenderem sobre consórcio? Opa, ele é um homem de negócio, ele é um workaholic. Ele sabe que por mais que hoje o mercado imobiliário ele esteja numa crescente muito boa, é um mercado muito vermelho, porque tem muitos corretores, tem muitas imobiliárias.
E ele também sabe os desafios que ele passa com pessoas que querem comprar o imóvel e a Caixa Econômica não aprova. Então, o porquê que talvez você não pode sugerir para o seu cliente uma palestra para você explicar para a equipe de vendas dele o como o consórcio pode ajudar eles fecharem mais vendas. Então, ao invés de você querer tirar o Pedro da rotina de workaholic das viagens, você mostrar que você tem um conhecimento, que esse conhecimento vai fazer o negócio dele crescer. Muito bom. E aí você, com esse posicionamento, Fran, você não só vai entregar valor para esse cliente que é dono de uma imobiliária muito famosa da região, mas como você vai se tornar conhecido para o time de funcionários e parceiros dele. Então, eu estou te ligando, Pedro, para te dar um presente. E quem sabe isso não pode virar uma live. Quem sabe isso não vire um webinário. Como o Roger, que é o nosso conhecido em comum, faz vários lá dentro de um banco. Sim? Sim. Faz muito sentido. Um cliente que é workaholic, que você já entendeu, você não pode ligar para ele falando de filhos, por mais que seja o seu desejo. Mas como você identificou que ele é workaholic, ele trabalha para os filhos. E o gatilho dele é você fazer a empresa dele crescer. Então, você pode, por exemplo, buscar informações sobre financiamento, essas informações sobre financiamento, as restrições que a Caixa está tendo, o aumento de ter que dar fundo de garantia, a taxa Selic que aumentou, enfim. E você utilizar a inteligência artificial, utilizar o Google, utilizar esse tipo de busca para você ter repertório nessa ligação. Ok. Tá bom? Próximo cliente. Vamos lá. Ele também é meu cliente no Vida. Ele tem uma mecânica. Ele é mecânico, então. Ele tem um bebê. Também não sei o nome da criança. É um dos meus erros, né? Não saber a fundo. Então, mas ele também ele é uma mecânica de automóveis, então é leves e pesados, né? Automóveis também e caminhão, enfim, consequentemente. Ele também é workaholic, porque mecânica, então ele atende por demanda, ele atende por, né, às vezes está deitado em casa, consequentemente vem um chamado, vem uma urgência, pega, levanta, vai, atende, faz a urgência. Então, também dá para fazer nessa mesma linha desse outro cliente também. Excelente. Você está vendo quando a gente começa a colocar o cliente no centro, de fato? Parece que a nossa cabeça ela se torna mais inteligente. E esse cliente específico, eu não trataria o consórcio, mas eu trataria o seguro alto que eu tenho. Então, faria uma parceria com ele para identificar quem são os clientes dele que tem veículo. Excelente, Fran, excelente. Você está vendo? A gente começa a abrir o horizonte, né? Isso, exatamente. É por isso que é importante a gente se debruçar e entender a sua realidade. Se hoje você está com poucos nomes, a culpa não é do mercado. A Com gente tem que certeza. entender, se olhar para o espelho e falar: eu que preciso ter novas habilidades que eu ainda não tenho. Eu costumo dizer que
O seu sucesso, ele está mais perto do que você imagina. Só basta você encontrar o conhecimento e a habilidade que você ainda não tem. Amém. E a partir de agora, todas as vezes que você entrar numa reunião, fazer uma ligação, começar a sua semana, e eu sei que você já vive isso, mas você vai pensar nos seus filhos e nos filhos dos seus clientes. Ok. Para a gente finalizar essa mentoria, você costuma fazer festa de aniversário para os seus filhos? No último ano não fiz, mas esse ano pretendo fazer. Eles fazem aniversário em maio. Tá. Já tá aí, né? 2 meses. Isso. Então, olha isso. Aqui a gente tem um hábito de fazer festa, mas as festas são bem diferentes do Brasil, tá? São festinhas mais minimalistas. Só para você ter uma ideia, meu filho fez aniversário dia 8 agora, e eu convidei 5 amigos dele. Os pais deixaram eles aqui em casa e a gente passou o dia com as crianças, tá? Então aqui não tem aquele negócio de festa, não tem. Aqui não tem, eu acho isso maravilhoso. Mas você concorda comigo que para um pai deixar as crianças, o filho dele, na casa de uma pessoa para ficar o dia, é porque minimamente ele confia? Com certeza. Deixar o bem mais precioso, né? Não é mesmo? Então, tenta entender como é que você e sua esposa poderiam fazer uma festinha, tá? Para que você não gaste muito. E o bom é que esse tipo de estratégia não tem, o gasto é bem baixo, tá? Uhum. Mas, no entanto, você tem aí possibilidade de ter o contato com os pais. Ah, mas Marcela, isso não é muito ser mercenária? Não, porque você tem um propósito de ajudar os pais daquelas crianças que são amigos dos seus filhos a prosperarem. E caso aconteça alguma fatalidade, como todos nós estamos sujeitos a acontecer, eles tenham um seguro de vida. Tá bom? Ok. Vocês moram em apartamento ou casa? Casa. Excelente. Se a sua esposa topar fazer algo desse tipo, eu acho que em casa funciona bem, porque vocês devem ter quintal, vocês devem ter um espaço para as crianças brincarem, talvez até contratar um inspetor para ajudar nas criação de brincadeira, mas as próprias crianças, elas brincam por si só, sozinhas, né? Então, é uma coisa fascinante. Eu criei aqui um cronograma de atividade, Fran, que eles que mesmo fizeram lá o que eles queriam e Sim. foi tudo bem. Então, pensa isso, como que você pode utilizar de forma estratégica o aniversário das crianças para você se aproximar dessas pessoas, Ok. tá? Uma outra coisa é a escola das crianças. A professora, a diretora, a proprietária da faculdade, da escola, sabe com que você trabalha? Não. Então, ali tem um mar de oportunidade. Então, marque uma reunião com a diretora da escola. Como é que eu posso, na próxima reunião de pais, tirar 15 minutos e falar de planejamento financeiro? Ok. E eu tornar a escola um equity do meu negócio, ou seja, parte da minha produtividade que eu consegui tirar dessa ação, eu doar para a instituição. Então, são várias maneiras que você precisa, a partir de agora,
Fran, buscar que as pessoas te conheçam. Tá bom? Tá bom. Outra sacada que você pode fazer. Eu sei que isso seria uma lista muito fria. Mas vamos imaginar que, como você mora numa cidade pequena, e você já é conhecido naturalmente, você vai sempre na mesma padaria, no mesmo posto de gasolina, Mercado. no mesmo mercado, exatamente, tá? Então, você falar com o proprietário de um posto, ou um gerente do posto, e você criar uma campanha. Preencha esse cupom e concorra um tanque de gasolina. E aí, nesse cupom, você vai investir R$ 200, porque um tanque de gasolina, dependendo do carro, vai custar R$ 200, e você capta todos os leads que preencheram o cupom, e aquele cupom você vai fazer de forma estratégica. Quando você pretende trocar de carro? Você tem filhos em idade escolar e se preocupa com o futuro do seu filho? Sim. Qual que é o seu telefone e o arroba do seu Instagram? Ok. Então, pensa, olha imagine um dia de captação de cupons num posto de gasolina. Tudo bem, vamos imaginar que 99% não sirva, mas se 1% dos milhares de clientes que passam para pôr gasolina no carro, se você conseguir um cliente, 2 clientes. Essa estratégia, teve uma escola de inglês que fez dentro da escola do meu filho. Você está vendo? Eles fizeram um sorteio de uma bolsa para um aluno, né, do terceiro ano em diante, que já são maiorzinhos, já sabem ler e escrever, e eles fizeram isso e captaram, né, eu acredito, né, eles captaram muito leads. Então, olha quantas pessoas eles ligaram ofertando, tu não, né, o teu filho não ganhou, mas ganha 15%, ganha 10%, enfim. Exatamente, Fran. Por isso que eu sempre falo, é, a mentoria, às vezes, às vezes não, ela é 100%, ela vem para expandir o nosso horizonte, porque às vezes a gente fica muito focado no problema. Eu sei porque eu sou assim. Eu fico Uhum. muito focado no problema. Não tenho lead, não tenho contato, mas fico focado naquilo e esqueço de ampliar o horizonte, esqueço de ver, pensar dentro da caixa e pensar fora da caixa. Porque eu não gosto dessa ideia, pensar fora da caixa, mas muitas vezes tem que pescar no aquário. Eu acho que, se eu não estou enganado, é uma das tuas falas, né? De Sim, pescar dentro do aquário, de tu olhar sim, aqueles peixinhos, olhar aquilo e entender o que que eu posso levar, o que que eu posso tirar exatamente. disso. E aí, para a gente finalizar, o que eu quero te dar de orientação? Eu tive uma mentorada que ela me deu um relato muito valioso. Ela falou: Poxa, Marcele, eu atuava com seguros, eu era muito agressiva nas vendas, eu fui abordar um cliente muito bem sucedido com aquele script agressivo. E eu queria retomar com esse cliente, porque ele tem muitas possibilidades de negócios. Hoje eu me sinto mais madura para tratar com ele. Mas como é que eu faço para fazer ele me receber de novo? Aí eu falei para ela o seguinte: existe uma característica, uma personalidade, um perfil de pessoas que valoriza muito a humildade. Eu sou uma delas. Você vai ligar para essa pessoa, que é bem-sucedido, e você vai falar que você errou. Então, se você tiver clientes que você acredita que hoje, após a nossa mentoria, ou com os produtos que você tem,
com o conhecimento que você adquiriu, você possa oferecer mais diferenciação para esse cliente, se ele te atender, você fala. Estou te ligando para te pedir desculpas. Mas desculpa por quê, Fran? Fran, Marcele, hoje eu me tornei um profissional especialista. Nos últimos 12 meses, eu estudei muito. E eu reconheço que eu errei com você em nosso encontro. E eu queria saber se você aceita o meu pedido de desculpas. Nossa, mas não precisa disso, imagina. Não, eu sei que não ficou bem a maneira que eu te apresentei o seguro e falei da importância de você proteger sua família. E desde então isso me incomoda. Posso te fazer um pedido? Claro. Hoje eu tenho um conhecimento que você de fato não precisa de seguro. Mas eu tenho certeza que o conhecimento que eu tenho para fazer sua empresa perpetuar e evitar que numa fatalidade seja vendida para uma concorrência, eu quero te beneficiar desse conhecimento. Você me permite passar amanhã ou na segunda-feira no seu escritório para a gente conversar por 20 minutos? Foi exatamente isso que ela fez. E ela fechou o melhor negócio da carteira dela. Ótimo. Tá? Então, Fran, eu quero agradecer, né, por esse nosso momento aqui, mais de 1 hora de conexão. Acredito que foram muitos insights. Muitos. Só Eu que 4 folhas de anotação. nada adianta você ter essa obesidade de informação se você sair daqui e esquecer do seu real propósito, que são seus filhos, e continuar frustrado. Então, eu te dei plano A, plano B, plano C, plano D. Vários mecanismos para você sair de 40 a 50 contatos para 150 a 200. Okay. E eu queria te dar um desafio de, nos próximos 7 dias, você fazer esse levantamento de contatos e fazer a execução de 20% do que eu te orientei aqui. Ok. Tá bom? Eu Tá sei bom. que 1 hora é muito pouco, mas eu te entreguei o ouro aqui. E esse ouro você vai conseguir, com toda certeza, mudar a sua realidade. Tá? E agora eu quero te fazer um pedido. Posso te fazer um pedido? Pode. Eu não tenho muitos horários na minha agenda, mas eu quero dar de presente, tá? Uma mentoria para algum profissional do mercado financeiro que você se importa. Eu quero que você pense nessa pessoa, ligue para essa pessoa e compartilhe as percepções que você teve dessa mentoria aqui comigo. Ok. E fale para essa pessoa entrar em contato comigo, que eu vou abrir um horário na minha agenda para a gente continuar essa corrente. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Você me apoia a esse pedido? Sim, apoio. Então, maravilha. Tá? Vou ficar aguardando, tá bom? Ok. Vou finalizando por aqui. Assim que eu subir esse material, eu notifico você. Eu acredito que tem muita coisa aqui para você rever também, tá? E eu agradeço a sua humildade de estar aqui abrindo as suas vulnerabilidades, enfim, né? De você realmente abrir o seu coração às suas dificuldades para a gente encontrar soluções. E lá na frente, para mim, vai ser um grande prestígio, uma grande honra olhar para trás e falar: poxa, consegui contribuir para o Francione. Com Tá bom? certeza. Sucesso para Prazer você. é tudo meu. Um Obrigado. beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Realmente. Tchau.